Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 33º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a curiosa associação dos morcegos ao cantor Ozzy Osbourne. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Acho difícil encontrar alguém que não goste de um bom e velho rock and roll, especialmente das grandes bandas históricas. O rock é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos entre as décadas de 40 e 50 e logo ganhou o mundo, especialmente nas décadas de 70 e 80. De uma maneira geral, a imagem do rock está associada muito a coisas excêntricas. Então você pode reparar, por exemplo, nas capas dos álbuns de música das bandas, que muito provavelmente você vai encontrar uma imagem que remeta a essa excentricidade, como, por exemplo, imagens relacionadas a caveiras, trevas, escuridão, demônios, dragões, entre outras coisas. E uma das imagens mais frequentemente associadas ao rock são os morcegos. Se você nunca reparou isso e tiver curiosidade, faz uma busca aí no Google Imagens, por exemplo, das capas de alguns discos de rock para você ver. As capas do Iron Maiden são um bom exemplo. E por causa dessa associação com imagens excêntricas, principalmente relacionadas às trevas, a associação do rock com a imagem dos morcegos foi algo que evoluiu naturalmente entre as bandas e o público. Nenhum evento ou acontecimento foi o responsável pela associação da imagem dos morcegos às bandas de rock ou a esse estilo musical, com exceção de um caso, o do cantor Ozzy Osbourne. Existe uma história de que em um show o Ozzy comeu um morcego. E isso é verdade? É, mas na verdade ele não comeu, e sim, ele acabou mordendo a cabeça de um morcego de verdade durante esse show. E quando isso aconteceu? Durante um show nos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro de 1982. Alguém da plateia jogou um morcego de verdade no palco. Daí ele pegou o bicho, botou a cabeça dele na boca e arrancou. Mas ele fez isso propositalmente? Não, ele achou que era um morcego de borracha, mas quando ele começou a sentir o gosto do sangue do animal na boca, ele imediatamente cuspiu a cabeça do animal, parou o show na mesma hora e foi direto para o hospital para receber a vacinação antirrábica. Bom, mas por que ele colocou um suposto morcego de borracha na boca? Ele fez isso por causa de uma espécie de brincadeira que ele fazia com os fãs durante o show. E essa brincadeira surgiu por causa de uma coisa muito bizarra que ele fez no ano anterior, em 1981. Vamos dizer que o Ozzy é um artista bem diferentão, para não falar outra coisa. Para quem não sabe, o Ozzy foi o vocalista da banda Black Sabbath. Ele saiu da banda em 1979 e em 1981 ele lançou seu primeiro álbum solo. Só que o álbum dele foi basicamente promovido só na Inglaterra, mas ele estava tentando arduamente conseguir um lançamento nos Estados Unidos na época. Bom, então ele foi para uma reunião com os executivos de uma gravadora, meio que para puxar o saco dos caras para lançar o álbum dele. Só que ele foi pra reunião, gente, muito doido. O cara tava muito chapado de conhaque e sabe mais lá o quê. E o que ele levou pra reunião? 3 pombos vivos dentro do bolso para soltar ao final da reunião como um símbolo de paz, de esperança ou sei lá quais as outras razões. Acontece que o cara, além de bem diferentão, ele tava maluco e de saco cheio ainda daquela reunião que ele tava participando para poder fazer uma espécie de média com a gravadora. Bom, então quando ele acabou a reunião, ele simplesmente sentou no colo de uma das mulheres da reunião e soltou o primeiro pombo. No segundo pombo, ele perguntou: "Você gosta de animais?" Ela acenou que sim e ele simplesmente enfiou a cabeça do pombo na boca e arrancou a cabeça da pomba viva e cuspiu. E ele fez isso com a terceira pomba também.
Bom, eu não preciso nem dizer o quanto que isso foi um escândalo e uma bagunça durante a reunião. Mas esse escândalo acabou promovendo o Ozzy de alguma maneira, que a partir desse episódio conseguiu vender muito mais álbuns do seu disco e a sua carreira solo de fato alavancou. Bom, desde esse episódio com as pombas, nos shows as pessoas jogavam coisas ou brinquedos para ele no palco, para ele fingir que estava arrancando a cabeça. E em uma dessas, acabou acontecendo o episódio do morcego durante o show de 82, em que ele achou que era um morcego de brinquedo, de borracha, mas na verdade era um morcego de verdade. E aí, esse caso se tornou extremamente famoso e várias fake news começaram a rolar na época, como por exemplo a notícia que ele tinha morrido ou que ele tinha adquirido raiva. Bom, mas esse caso do morcego acabou ajudando a construir uma outra imagem do Ozzy. E aí, os fãs acabaram apelidando ele como o Príncipe das Trevas. E em 2019, 37 anos após o episódio do morcego no show, ele lançou uma linha de bichinhos de pelúcia em forma de um morcego, em que você consegue soltar a cabeça do corpo do morcego de pelúcia. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!